Olá a todos. Na sessão de hoje vamos calcular o deslocamento vertical no meio-vão da viga que temos estado a analisar nas aulas de botão armado e pré-esforçado 1. Vamos fazer esse cálculo com o auxílio de um programa de elementos finitos. Para isso vamos ter que construir um modelo e nesse modelo vamos considerar a ação do pré-esforço através de cargas equivalentes. Feito isto, fazemos então a combinação de ações, corremos o modelo e obtemos então a flecha pretendida. Para além disso, vamos aproveitar o modelo construído para verificar aquela hipótese que admitimos quando calculamos as perdas por deformação elástica do botão. Vamos também aproveitar para ilustrar como é que se modela a ação do pré-esforço através de um elemento próprio que o programa de cálculo automático que vamos utilizar, que é o SAP 2000, dispõe. E, finalmente, vamos comparar a ação ou os resultados das duas modulações da ação do pré-esforço. Portanto, recordando, a viga que estamos a utilizar, a analisar é esta, que é uma viga que tem um comprimento total de 24 metros, dividida em dois vãos, portanto, um vão apoiado de 20 metros e um vão em consola de 4 metros, e será então esta viga que vamos modelar no SAP 2000. Vamos então começar a construir o nosso modelo. A verificar as unidades, estão corretas, a definir aqui o nosso espaço de trabalho. A nossa viga vai se desenvolver na direção X, a direção Z será a direção das cargas gravíticas e a direção Y, visto que é um modelo linear, não vamos precisar dela. Na direção X teremos o comprimento da viga de 24 metros, eu vou definir aqui uma grelha com 25 linhas, então na direção Y só vamos precisar de uma e na direção Z uma também. Portanto, estas 25 linhas que definimos na direção X vão estar espaçadas de 1 metro cada uma. As outras distâncias não interessam, portanto, isto vai tudo começar na origem do referencial. Então, o que nos é apresentado aqui é o espaço de trabalho no plano XY, portanto, aquilo que nos interessa, onde nós vamos trabalhar é no plano XZ, vamos então alterar essa vista para o plano XZ. E depois aqui temos uma viga, ou uma vista em perspectiva, que nos poderá servir de auxílio para alguma coisa. Em primeiro lugar, talvez definir aqui o material da nossa viga, recordando, é uma viga em betão, cuja classe de resistência é C3037. Vamos então aqui à definição de materiais, adicionar aqui um novo material, que será betão, e temos aqui pré-definido a classe de resistência C3037 de acordo com a normalização europeia, que é aquela que nós utilizamos. Verificando se está tudo bem, portanto temos aqui pesos de aproximadamente 25 kN por metro cúbico, e que é algo que nos interessa verificar, será este parâmetro e este aqui, que é o modo de elasticidade, que são 33 gigapascais. Confere. Vamos passar agora à outra parte, que é a definição da secção transversal da viga. Secção transversal da viga, nós temos aqui uma viga em T, com um espessamento da alma em sua parte inferior, constitui ali um pequeno base, se quiserem, e será então esta secção que nós temos que introduzir no SAP 2000. Vamos aqui às frame sections,
e adicionar uma nova propriedade, botão. Temos aqui uma secção que é muito parecida com a nossa. A diferença principal que temos aqui é que esta secção tem o banzo superior com espessura variável e o banzo superior da nossa secção é de espessura constante e será possível modelá-lo através desta secção pré-definida. Muito bem. Eu vou só alterar aqui o nome da secção para viga. Aqui definiríamos então todos os parâmetros ou todas as dimensões necessárias a obter a viga com a geometria pretendida. Eu aqui não vou fazer isso, cai um pouco fora do âmbito daquilo que se pretende demonstrar nesta sessão. Eu já fiz isto previamente, tenho esta secção já gravada e o que eu vou ilustrar agora é como é que nós podemos importar uma secção que esteja previamente gravada. Vamos aqui aos ficheiros, fazer importação, importação de um ficheiro de texto, a adicionar àquilo que nós já temos no nosso modelo e temos então aqui a viga em T, que é a nossa viga, verificar que não temos aqui nenhum erro na importação da secção, é importante, dá-nos aqui a informação de que o registro foi lido com sucesso e de imediato vamos verificar se assim foi. Vamos aqui novamente e ver as propriedades da viga. Como podem ver, está aqui o desenho dela, similar àquele que temos no enunciado do problema. Uma coisa que temos que fazer aqui desde já é alterar o material e depois podemos verificar aqui as propriedades da secção. Temos uma área de 0,795 metros quadrados, confrontando com o valor que temos, confere. Temos uma inércia de 0,0736 metros à quarta, que mais ou menos confere ali numa pequena casa decimal, é uma questão de arredondamentos, certamente, e o resto não é possível verificar, a altura do centroide não é possível verificar aqui. Bom, portanto, já temos então a secção transversal definida e o respectivo material. Vamos então desenhar a nossa viga. Temos várias hipóteses para fazer isto, podíamos definir vários elementos finitos metro a metro, por exemplo, 2 em 2 metros, de 5 em 5 metros. Vamos fazer isto com um único elemento finito, ou com um único elemento de barra. Que terá então um comprimento de 24 metros. O material, cá está, é o único que temos definido, aqui não há erro, mas convém sempre verificar se é aquele que nós desejamos ou não. E o que é que vamos fazer agora a este elemento? Vamos ligá-lo ao exterior. Vamos colocar agora restrições. Vamos aqui selecionar onde vamos pôr o apoio. Vamos atribuir então restrições neste nó, que serão as 3 translações. Podemos colocar aqui um apoio fixo e o apoio móvel ficará para x igual a 20 metros. Ficaria aqui. Qual é que é o problema? É que nós aqui não temos um nó. Como definimos o elemento a viga através de um único elemento barra, então ela não está partida aqui, não existe aqui nenhum nó. Então, o que nós vamos fazer de seguida é desenhar ou definir esse nó. Vamos selecionar aqui esta opção, aqui x igual a 19, x igual a 20 e colocar então o nó aqui. O que é que sucede neste momento? Sucede que nós temos aqui um nó, mas que esse nó não está ligado àquela barra que nós definimos anteriormente. Então o que é que nós temos que fazer para isso? Para que ele fique ligado a essa barra. Vamos selecionar a barra e aqui nas atribuições
vamos fazer aqui o automático frame mesh, em que qualquer nó que seja cruzado ou atravessado pela barra vai ficar ligado à mesma. Muito bem, então já temos neste momento o nó ligado à barra, vamos então fazer as suas restrições, dar as suas restrições. Nós aqui, em vez de irmos lá acima, temos aqui outra hipótese alternativa, que é aqui nas restraints, e neste caso aqui vamos libertar o deslocamento segundo x e deixar os outros dois restringidos. Devia ter aparecido aqui, não apareceu por alguma questão. Falta o update. Ok, já está. Muito bem. Portanto, nós temos neste momento a viga com a sua secção, com o seu respectivo material e com as ligações ao exterior. O que é que falta meter aqui? Falta meter aqui os carregamentos. Bom, vamos começar por defini-los. Mas aqui nos padrões de carga já temos este. Vamos meter aqui outro que é restante carga permanente. Aqui não vamos entrar com o peso próprio. E definir ainda outro que será a sobrecarga. E agora vamos atribuir então a restante carga permanente e a sobrecarga. Verificando novamente o exercício, nós temos uma carga permanente total de 29,9 kN por metro. Como já estamos a considerar o peso próprio em separado, naquele primeiro padrão que já se encontrava definido, se vocês multiplicarem os 25 kN por metro cúbico, que é o peso próprio do betão armado, por 0,795, que é a área da secção transversal, vocês obtêm uma carga de aproximadamente 19,9 kN por metro. Ou seja, para os 29,9 que estão aqui, faltam 10, e serão estes 10 a nossa restante carga permanente. A sobrecarga está aqui definida, são 50 kN. Muito bem. Então, vamos aqui atribuir à barra a restante carga permanente, que será uma carga uniformemente distribuída, com o sentido da gravidade. Portanto, no sentido da gravidade serão 10 kN metro. E está. Depois, meter a sobrecarga. Que são os 50 kN metro. Também já está. Temos então viga com a secção transversal, com o material correspondente, com as ligações ao exterior e com as cargas gravíticas, peso próprio, restante carga permanente e sobrecarga. O que é que falta aqui? Falta a ação do pré-esforço, que, como tinha referido no início, vamos começar por modelar através das cargas equivalentes. Nós já tínhamos feito a determinação das cargas equivalentes ao pré-esforço, consistiu na resposta a esta a linha D. Tenho aqui um desenho com a ilustração dos resultados que obtivemos, e serão estas cargas que nós vamos ter que colocar no nosso modelo. Reparem que temos aqui duas cargas concentradas que são aplicadas no nó
cujos deslocamentos correspondentes estão restringidos. Isto, em princípio, deverá dar erro quando se for correr o modelo. Para evitar que isso aconteça, nós, em vez de aplicarmos as cargas no nó, vamos aplicar as cargas na barra. Vamos então, antes disso, definir agora o pré-esforço. Pré-esforço por cargas equivalentes. Aqui. Tirar aqui o peso próprio. E agora que já temos o padrão de carga aberto, vamos então definir esse mesmo carregamento. Vamos aqui e atribuir à barra cargas concentradas para a ação do pré-esforço. Na direção da gravidade pode ser logo no início da barra, se repararmos, temos na direção da gravidade esta carga. Por questões de arredondamento, convém não utilizar aqui números muito pequenos, tal como os que temos aqui. Então, vamos utilizar um artifício que é multiplicar estas cargas equivalentes por 1000, para termos uns valores mais razoáveis, que depois não consiste em cargas que o programa possa assumir como desprezáveis. Portanto, multiplicando então esta carga por 1000, vamos ficar com 218,6. Vamos ver de 1000. E vamos pôr aqui 218,6. Se quiserem, na extremidade final da barra temos, multiplicando por 1000, uma carga de 100,25. Agora, contra o sentido da gravidade. E podemos defini-la já aqui. Só que temos aqui um problema de pontos e de vírgulas. Estas cargas vão ter que ser redefinidas, mas a gente já vai fazer essa redefinição. Vamos agora só aproveitar para colocar as cargas distribuídas. Essas cargas distribuídas, como podem ver, não são uniformes ao longo do comprimento da viga. Vamos começar por definir primeiro esta carga aqui, somente este troço, que multiplicado por 1000 dá 43,72 e é contrário à gravidade. Então vamos selecionar a barra, atribuir, carga distribuída, pré-esforço, recordando só aqui o valor, 43,72. Portanto, aqui ficará menos 43,72. E aqui também será menos 43,72, mas agora atenção que as distâncias que estão aqui 0, 1/4, 3/4 e 1 são comprimentos relativos, portanto será início da barra, 1/4 do comprimento da barra, 3/4 do comprimento da barra e comprimento total da barra, e o que nós queremos é aqui 5 metros. Bom, então vamos utilizar aqui distâncias absolutas, vamos pôr aqui 5, já agora vamos repetir este valor nos pontos intermédios, poderá ser 1 e 2, por exemplo, e tirar isto daqui.
Certo, vamos pôr só aqui a adicionar às cargas existentes, para não perdermos aquelas cargas concentradas. E cá está ela. Agora, o resto das cargas nós vamos fazer de uma maneira alternativa, que é através da edição da base de dados do modelo. Vamos aqui ao Frame Assignments, Frame Load Assignments, e vamos escolher estas duas tabelas para completar as cargas nas mesmas. Padrões de carga, nós só vamos precisar de mexer neste aqui, no do pré-esforço. Ok. E vamos dar o OK para aparecer as tabelas. Em termos de cargas distribuídas, é isto que nós temos. Vamos exportar isto para o Excel, para trabalharmos mais à vontade. Aquilo que vamos fazer no Excel poderíamos fazer aqui também, porque também tem as mesmas, portanto, são células com linhas e com colunas, tem copy, paste, etc. Mas no Excel penso que estaremos mais à vontade para trabalhar. Ora bem, apesar de nós termos utilizado as coordenadas absolutas, o programa gravou estas coordenadas como relativas. Não tem problema, ele fez as contas automaticamente e está tudo bem. Estão aqui as absolutas também que nós demos e as relativas que ele calculou. Nós aqui vamos utilizar só as absolutas, cujo código é este. Portanto, esta parte aqui não nos interessa e aqui interessa-nos. Nós vamos ter agora entre os 13 metros e os 17 metros, uma carga que multiplicada por 1000 dá 50, no sentido ascendente. E então, entre os 13 e os 17 metros, vamos ter uma carga que começa em menos 50 e que termina igualmente em menos 50. Depois, entre os 17 e os 20 metros, vamos ter uma carga descendente que, multiplicada por 1000, dá 67,8. E então, vamos aqui. Agora, como é descendente, não é preciso pôr o sinal negativo. Ficamos aqui com 67,8 e aqui com 67,8. Depois, entre os 20 e os 22 metros, temos uma carga também descendente que, multiplicada por 1000, dá 50. Então, vamos colocar aqui 50 e 50. Copiar estes valores para os códigos ficarem completos. Agora vamos de volta ao SAP e importar aquilo que fizemos do Excel. Aplicar ao modelo. Para já vamos aqui só fechar, só para ver se está tudo bem. As cargas que definimos, para cima, para baixo, está certo. Falta-nos ainda colocar o resto das cargas concentradas, não é verdade? Então, vamos novamente à base de dados. A seleção é a mesma que já tínhamos anteriormente. E agora vamos aqui aos pontos. Exportar isto para o Excel. E no Excel vamos ter aqui, como as cargas estão aplicadas, as cargas concentradas existem somente no início e no fim da barra, penso que estaremos relativamente à vontade para aplicar distâncias relativas. No início da barra temos uma força de 1000, era aquela força de P horizontal,
E então vamos colocar aqui na direção X, no final da barra, uma distância relativa igual a 1, também na direção X, vamos ter uma força igual e sinal contrário de menos 1000. Portanto, já tínhamos inicialmente definido as duas forças verticais. Agora definimos as duas forças horizontais e falta ainda definir, olhando aqui para o desenho das cargas equivalentes, este momento. Ora, se esta direção de desenvolvimento da barra é x e se a direção vertical é z, o eixo y, e aliás pode-se comprovar aqui na perspectiva no sapo, o eixo y estará a apontar naquele sentido. E, olhando aqui para o momento, portanto, este momento estará a fazer um vetor no sentido para dentro do ecrã. Da mesma maneira que o eixo y estará também a apontar para dentro do ecrã. Quer dizer então que aqui, na definição deste momento, nós vamos colocá-lo como positivo. E ele vai ser este valor multiplicado por 1000, ou seja, dá um momento de 147. Vamos lá então. Temos um momento de 147 no final da barra. Segundo y é um momento, efetivamente, e está feito. Portanto, agora passamos a importar esta informação do Excel para a base de dados. Vamos aplicar estas cargas que definimos ao modelo e, em princípio, podemos fechar. Podemos ir embora que estará tudo bem. Agora, vendo aqui vamos só verificar. Se o momento ficou bem. Mas em princípio deve estar. Ora, portanto, já metemos então aquilo que nos faltava, que eram as cargas equivalentes ao pré-esforço. Então, podemos passar ao último passo que nos permite responder à questão colocada, que é definir as combinações de carga. Vamos definir a combinação de carga para a combinação de ações quase permanentes, em que o peso próprio, que é o que está definido neste caso, entra com o valor ou com o coeficiente 1. A restante carga permanente também entra com o coeficiente 1. A sobrecarga, verificando aqui no enunciado, entra com o psi2, que tem um valor de 0,3. Aqui será 0,3. Adicionar. E o pré-esforço será com o valor do pré-esforço a tempo infinito. Tal como tínhamos terminado nas aulas, enfim, terminámos isto para várias secções, mas em média podemos dizer que o pré-esforço a tempo infinito na viga serão 4.118 kN. Como nós nas cargas equivalentes já tínhamos colocado 1000, portanto agora
Se multiplicamos aqui em cima por 1000, para isto estar coerente, agora aqui em baixo vamos dividir por 1000, para termos o verdadeiro pré-esforço modelado. Portanto, temos então um coeficiente de 4,118. E está feita a combinação das ações quase permanentes. Antes de correr o modelo, eu há pouco esqueci-me de corrigir aqui aquelas cargas concentradas verticais que, pela confusão entre o ponto e a vírgula, ficaram com um valor 1000 vezes superior àquele que deveriam ter ficado. Vamos então aqui verificar essa situação e cá está. Então, temos aqui, em vez de 218,6, temos 2186, 218,6, e aqui em vez de termos 100.25 temos 10.025. Corrigir também. Aplicar ao modelo. Verificar aqui o valor. 100.25, certíssimo. E está feito. Agora sim, parece que temos tudo em condições de correr. Então vamos então fazer a análise. Temos de opções, vamos trabalhar só no plano XZ, portanto escusamos ter aqui mais graus de liberdade, só nos vai ocupar espaço de memória e tempo. E depois também esta análise dinâmica não vale a pena fazer e estará tudo. A única coisa que falta aqui é gravar o ficheiro. Vamos gravar como a linha I, que é aquela que estamos a responder do exercício que temos resolvido nas aulas de botão armado e pré-esforçado 1. E agora sim, em princípio, já temos o modelo pronto para correr. Talvez seja mais prático vermos as deformações aqui. Exatamente. Bom, a deformada a tempo infinito da nossa viga será qualquer coisa parecida com isto. Ou seja, no vão, em vez de termos uma flecha, temos uma contra-flecha, onde efetivamente vamos ter uma deformação vertical no sentido da gravidade, será aqui na ponta da consola. Essa deformação, conforme se pode ver ali, é 1,3, portanto são 0,6 milímetros. Falta aqui, para termos a verdadeira deformação, multiplicar por 1 mais coeficiente de fluência. Ainda assim, se quisermos saber a deformação no meio-vão, há de ser mais ou menos aqui assim. Qual é que é o problema que nós temos? Como a viga foi modelada com um único elemento de barra, nós, quando fazemos a corrida, depois ficamos sem o valor do deslocamento a meio vão. Como é que nós o podemos obter? Fazendo aqui uma pequena retificação no modelo. Mas antes de fazer essa retificação, podemos fazer algumas verificações, nomeadamente aquilo que diz respeito aos diagramas de esforços.
para o peso próprio, por exemplo, parece bem. Para a restante carga permanente, há de ser do mesmo tipo, correto, só altera aqui o fator de escala, temos de valores, porque em termos de representação gráfica está ajustada automaticamente. Depois para a sobrecarga também há de ser do mesmo tipo, porque são tudo cargas uniformemente distribuídas ao longo da viga. Agora aqui vamos ter momentos claramente maiores, porque a carga é 5 vezes maior do que a anterior. E agora, o mais importante, cargas equivalentes ao pré-esforço. E se recordam daquilo que fizemos na aula, portanto, nós para além de desenharmos as cargas calcularmos e de apresentarmos as cargas equivalentes ao pré-esforço, depois também desenhamos os respectivos diagramas de esforços e o diagrama de momento defletor, devido à ação do pré-esforço, era igual ao mesmo andamento que este que está aqui. Agora, outra curiosidade também, mas podemos ver aqui em termos do joints, se bem se recordam, eu disse nas aulas que o pré-esforço não provoca reações de apoio em estruturas isostáticas, como é o caso desta. Portanto, em princípio, o que vai aparecer agora aqui são as reações de apoio, que, como podem ver, têm valores extremamente pequenos. Isto deve-se a arredondamentos de cálculo. Está bem? Portanto, a menos desses arredondamentos, confirma-se que o pré-esforço não provoca reações de apoio em estruturas isostáticas. Bom, então agora que já fizemos aqui algumas verificações, vamos então resolver aquela situação de deformação no meio-vão. Vamos ter que alterar ligeiramente o modelo, portanto eu vou destrancá-lo aqui e vou criar um nó adicional exatamente no meio-vão. Ou seja, este vão é de 20 metros, portanto será para x igual a 10, que é aqui. Cria-se um nó, este nó já fica vinculado à barra, porque aquela opção do Automatic Mesh Frame já está ativa. Portanto, é somente correr o modelo novamente. E agora. Vamos aqui ver deformada para a combinação quase permanente de ações. E temos aqui um deslocamento no sentido ascendente de 0,65 mm. Peço desculpa, de 6,5 mm. Portanto, obtendo o verdadeiro deslocamento, será multiplicar estes 6,5 mm por mais o coeficiente de fluência. Se quiséssemos, por exemplo, saber o valor máximo da contraflecha no meio-vão, em princípio não é aqui pelo desenho, talvez seja aqui um bocadinho mais à esquerda. O que é que fazemos? Podemos editar novamente o modelo e ou criar um nó aqui ou alternativamente selecionar este nó e editá-lo. Em vez de ele estar para x igual a 10, por exemplo, podemos pô-lo para x igual a 9, fazer a translação do nó. E, feito isto, corremos novamente o modelo e temos aqui um deslocamento. Uma décima de milímetro mais. Muito bem. Portanto, agora, passando à outra parte, que é verificar a hipótese que admitimos no cálculo das perdas de pré-esforço por deformação elástica. Então, verificar se essa hipótese está correta ou é válida. O que é que nós admitimos? Portanto, quando fomos calcular as perdas por deformação elástica do betão, nós tivemos que calcular este parâmetro aqui, que é a variação
de tensão no betão ao nível do cabo de pré-esforço ou do cabo resultante. Esta tensão, como é evidente, depende dos momentos. E havia duas hipóteses que nós consideramos. Uma delas é que o momento e o esforço axial a considerar-se deveriam ser somente devidos à ação do pré-esforço, e isso seria válido caso a viga não levantasse da cofragem de escoramento, ou então, caso isso não acontecesse, ou seja, caso pela ação do pré-esforço, da operação de push, a viga viesse a levantar da cofragem e deixasse de estar escorada, isso iria mobilizar a ação do peso próprio e eventuais cargas que tivessem em cima da viga na altura das operações de push, e nesse caso então esta tensão ou esta variação de tensão seria calculada para o esforço axial do pré-esforço, para o momento provocado pelo pré-esforço e para o momento provocado pelas cargas gravíticas que tivessem na viga na altura da operação de push. Nós escolhemos esta segunda opção. Vamos então verificar se de facto para a ação do pré-esforço durante a operação de push, se a viga levanta da cofragem ou não. Para isso, vamos definir aqui uma nova combinação, que vamos chamar combinação da fase construtiva, onde temos peso próprio, não vamos considerar mais nenhuma carga gravítica adicional e vamos ter também o pré-esforço. Neste caso, o pré-esforço não tem o valor que utilizamos para calcular a flecha a tempo infinito. Terá o valor do pré-esforço inicial. O valor esse que também calculámos durante as aulas e que vimos que era, em termos médios ao longo da viga, igual a 4.714 kN. Mais uma vez, quando nós definimos as cargas equivalentes, multiplicámos-las por 1000. Aqui, quando vamos introduzir o valor do pré-esforço, para ficarmos com o resultado correto, vamos dividir este valor do pré-esforço por 1000. Ou seja, ficamos com 4.714. E adicionamos. Correndo novamente o modelo. Vendo agora para as ações na fase construtiva, nós temos novamente uma deformação em que a viga no vão principal levanta, daí que aquela opção que nós tomamos, em como no cálculo desta variação de tensão, para além do pré-esforço, entrariam as cargas gravíticas que estivessem a atuar na viga na altura da operação de push, está correta, foi bem admitida. Muito bem. Verificada esta hipótese, vamos agora ilustrar como é que se modela a ação do pré-esforço através do elemento finito tendon que o SAP dispõe para este efeito. Destrancar novamente o modelo. Antes de mais, definir agora um novo caso de carga, que será parecido com este, só que em vez de ser para cargas equivalentes, será com o tendon. Ok. E agora vamos definir então
esse tendon. Vamos aqui, define, section properties, tendon sections. Vamos criar um novo, pode ficar com este nome, não tem problema nenhum. Esta parte aqui, estas opções, têm a ver depois com o dimensionamento que é possível efetuar através do SAP. Portanto, se nós pretendemos entrar com o pré-esforço como ação ou como material, portanto, para aquilo que vamos fazer é absolutamente indiferente. Aqui será a classificação do aço de pré-esforço, que para aquilo que vamos fazer também não tem relevância nenhuma. E aqui entra a área de aço de pré-esforço, que, recordando, está aqui compilado, 36,4 cm². Então vamos aqui e colocamos 36,4. Muito bem. E agora vamos desenhar aqui o cabo, terá este comprimento. Vamos dizer que se trata efetivamente de um cabo. E agora deveria ter aparecido aqui uma caixa com os dados que temos que fazer para modelar o cabo. Daqui o que é que vamos fazer? Vamos modelar o traçado do cabo. É uma situação que não é muito agradável ou prática de fazer aqui nesta janela, nesta interface. O que vamos dizer é que isto era como se fosse um cabo linear entre os 0 e os 24 metros, não vamos dar aqui nenhuma excentricidade. Dizer que as excentricidades que nós definimos aqui são excentricidades medidas em relação ao centroide da secção. E o que nós vamos fazer em alternativa é, agora não interessa abrir estas tabelas, vamos sim abrir estas. É esta parte que está aqui. Daqui só nos interessa esta. Vou tentar aqui a misturar tabelas. E cá está a tabela que nós queremos. Muito bem. Vamos então agora exportar esta tabela para o Excel. E cá está ela. Vou aqui ampliar isto. E agora o que vamos colocar aqui são coordenadas de vários pontos, em X e em Z, para definirmos o traçado do cabo. Para o efeito, nós tínhamos, durante as aulas, feito uma parte, que é a resposta que é a linha B, a equação do cabo, mas isto aqui era só para o primeiro troço. O cabo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 troços. E temos que fazer então para todos. Eu já fiz esse trabalho previamente. Está aqui colocado nesta folha de cálculo. Então tem aqui então os 6 troços de cabo.
Primeiro, a equação é vossa conhecida, portanto, podem confirmar estes valores. Para o segundo, é reto, é constante, será sempre a 15 cm do fundo da viga. E depois, para o terceiro troço, volta a ser parabólico. Para o quarto também é parabólico. Para o quinto, idem. E para o sexto é reto, mas de altura não constante. Tem aqui a equação de uma linha reta. Para cada troço, para os parabólicos, para os lineares nós precisamos de 2 pontos, como é evidente. Para o parabólico, como é ax² mais bx mais c, o SAP precisa de 3 pontos para tirar a informação relativa ao A, ao B e ao C. Portanto, aqui no primeiro temos então estes 3 pontos, no segundo só temos 2, porquê? Porque nós podemos utilizar este ou este como pertencentes a este troço também, porque são pontos comuns aos dois, porque fazem a transição entre dois troços. Dizer também que estas equações que estão aqui, as quais eu passei há pouco, estão em coordenadas locais do troço. Portanto, aqui temos coordenadas globais, desde 0 a 24, e aqui temos entre 0 e 5, que é o comprimento do primeiro troço. Depois aqui temos um ponto que é 3, mas podia ser outro qualquer, até 8. Depois, no terceiro troço, tem um comprimento máximo de 4 metros, então está aqui até 4. No quarto troço tem um comprimento máximo de 3 metros. No quinto troço, comprimento máximo de 2. No sexto troço, comprimento também de 2, mas aqui eram só precisos mesmo 2 pontos. Porque é que, sendo este aqui, podendo ser utilizado para o sexto troço, e com este fechávamos, porque é linear, conseguimos fechar esse troço, porque é que temos aqui um adicional? Porque é o fim do cabo. Portanto, introduzindo estas coordenadas locais nestas equações, nós temos a altura do cabo em relação à cofragem. Aquilo que nos interessa é ter a altura do cabo em relação ao centroide. Por isso, todas estas alturas que aparecem aqui depois são transformadas em distâncias ao centroide, positivas e negativas, consoante o cabo esteja abaixo do centroide ou acima do centroide. E são estes os valores que interessa transportar para o SAP. E o que vamos fazer já de seguida. Vamos clicar aqui. Como isto estava com fórmulas, ele deu ali aquela mensagem, mas não há problema. Estas coordenadas que estão aqui são coordenadas Z, o cabo em planta é reto. Depois, aqui o elemento, seu 4, tudo bem. Vamos dizer que isto é tudo linear, o que é mentira, mas já vamos alterar isso. Essa parte será mais fácil de fazer no SAP. Já agora, por curiosidade, o que é importante aqui é termos um ponto intermédio e o ponto final. Portanto, aqui, por exemplo, neste terceiro troço do cabo, que tem 4 metros, eu pus aqui 2, mas poderia ter posto 3, ou poderia ter posto 1. Okay? Portanto, o SAP conseguia buscar a equação e definir o cabo perfeitamente por qualquer um destes valores. Portanto, aqui, a partir de 0, pode ser qualquer valor, até antes de 4. 4 é importante porque define o final do troço. Muito bem. Vamos então ao SAP 2000 e importar esta informação do Excel. Aplicar ao modelo e temos aqui um erro que vamos ver se conseguimos depois superar. Não correu bem.
mas não há problema. Depois faz, em princípio, deve-se conseguir fazer no final. Exato, o cabo não está definido até ao fim. Já agora está aqui outro cabo que se calhar importa apagar. Não, tem 4 não. Tem muito 4. Se calhar estará bem. Já vamos ver. Agora convinha era para este que está aqui. Exatamente, abrir isto aqui. Ora bem, então temos aqui o início do tendão. Pois este ponto estava aqui a menos, devia ter sido apagado. Então. Este está duplicado, não interessa. Ok, agora sim. Vamos lá. Este ponto aqui será um ponto intermédio da parábola, que é o primeiro troço. Este ponto aos 5 metros será o ponto final da parábola, que é o primeiro troço. Isto convém fazer ali o modify. Intermediate e modify, senão ele não aceita. Depois aqui será o final da parábola. Depois aqui é linear, entre os 5 e os 8, e entre os 8 e os 13 é linear. A partir daqui, dos 13, ele é parabólico, portanto estes 15 metros já será um ponto intermédio de uma parábola. Os 17 metros será o ponto final de uma parábola. Aqui também é parabólico, é um ponto intermédio de uma parábola. E para x igual a 20 temos o final da terceira parábola, do quarto troço. Aqui aos 21 metros temos um ponto intermédio da quarta parábola, aqui no troço do cabo. Aqui o ponto final dessa parábola e depois então é linear. Falta só aqui para este inserir ok, já percebi qual é que foi o problema. Quando eu defini ali aquele código end of, este aqui como é que era? Era o start of tendon, eu defini o end of tendon, que é um código que não existe e portanto o SAP não aceitou. Portanto, aqui será então x igual a 24 e a coordenada correspondente será, temos que ir buscar aqui ao ficheiro, é isto. Vamos tentar levar isto já como valor para lá. Está certo? Fazer a modificação. Em princípio o nosso cabo estará bem. Onde está aqui desenhar. Certinho. Agora aqui, confirmando, que é a secção que tínhamos definido anteriormente, e agora cargas no cabo. O padrão a que ele pertence será este. Aqui tem informação sobre qual é que é a extremidade do cabo onde se aplica o pré-esforço, onde está o macaco. Não tem interesse para aquilo que vamos fazer. Aqui vamos definir uma carga de 1000, que é aquela que definimos nas cargas equivalentes ao pré-esforço. E isto aqui tem importância para quê? Para cálculo das perdas. Como nós não queremos fazer aqui cálculo das perdas, sai fora do âmbito da demonstração ou da ilustração que se está a fazer aqui, vamos colocar tudo isto a zero para o SAP perceber que nós não queremos estas contas. Queremos considerar que a força de pré-esforço é constante ao longo do cabo, porque foi essa opção que nós tomamos também para
a modulação pelas cargas equivalentes e, se bem se recordam, aquilo que nós queremos comparar no final desta sessão é as duas modulações da ação do pré-esforço e por isso convém que elas partam de uma carga igual, que será esta de 1000 constante ao longo do cabo e ao longo da viga por acréscimo. Aqui, em princípio, estará tudo pronto. Vamos dar aqui o OK. Só fazer aqui um refresh. Agora sim está melhor. É com outro aspecto. Sim, senhor. Fazer só aqui uma verificação final na base de dados. Tudo em ordem. Penso que sim, está tudo em ordem. Falta somente definir agora aqui uma combinação de ações, onde nós vamos fazer a verificação se as duas modulações são idênticas ou não. Então, aquilo que vamos fazer é, por exemplo, as cargas equivalentes, considerar um determinado valor, igual a 1, e para a modulação da ação do pré-esforço através do elemento finito, considerar um carregamento simétrico. E se eles forem de facto equivalentes, o resultado final da ação do pré-esforço para esta combinação será 0. Vamos ver. Sim senhor. Vamos lá. Aqui então vamos ver a deformada. Mas a deformada assusta um bocadinho, logo para começar. Vamos começar aqui. Pelos momentos. Vamos ver quanto é que isto vale. Vamos falar de menos 3, 4,4 será talvez o momento máximo. E menos 2,9 será o momento mínimo. Portanto, tudo isto são momentos muito pequeninos comparado com a ordem de grandeza que nós estamos aqui a considerar. Portanto, isso são de facto erros de cálculo do programa. Não tem a ver, e são pequenos, não são desprezáveis. Se nós fizermos esta a comparação olhando somente para aquilo que já tínhamos visto anteriormente, e agora vamos colocar aqui lado a lado os dois e passar este para o XZ. Estão a ver, o andamento é exatamente igual. Aqueles erros que apareceram ali, aquele momento resultante, são erros de arredondamento. Não é 0 porque há erros de arredondamento. Agora, olhando para a deformada, também não há de ser muito diferente. Vai dar, evidentemente, aqui uma deformada por erros, mas os valores de deformação vão de ser muito, muito pequenos. Vamos verificar isso. Estão a ver? Isto é da ordem de 3, 4 vezes 10 elevado a menos 5. 3, 4 vezes 10 elevado a menos 5.
até 2 ordens de grandeza inferiores aos deslocamentos que nós tínhamos obtido anteriormente. Então, são claramente situações de erros de cálculo do programa, coisas pequenas. Bom, então, recapitulando, nós, numa primeira fase, calculamos o deslocamento, ou analisamos, de uma forma mais geral, a deformação numa viga pré-esforçada. Para isso, construímos um modelo de elementos finitos e, nesse modelo, consideramos a ação do pré-esforço através de cargas equivalentes. Depois, numa segunda fase, verificámos que a hipótese que admitimos quando calculámos as perdas de pré-esforço por deformação elástica do betão, que era de que a ação do pré-esforço era suficiente para levantar a viga da cofragem e, consequentemente, mobilizar as cargas gravíticas que nela existissem. Essa hipótese era válida. Depois fizemos ou ilustramos como é que se introduzia o pré-esforço através do elemento finito tendon e, finalmente, comparamos a modulação da ação do pré-esforço através desse elemento com a modulação da ação do pré-esforço através das cargas equivalentes e verificamos que as diferenças que existem são mínimas e que se devem a erros de cálculo do programa. Portanto, poderemos então utilizar uma ou outra. E para esta sessão é tudo. Despeço-me com amizade, as minhas saudações académicas. Até uma próxima oportunidade.